Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen e Carl Ballard. Hoje estou aqui com um convidado especial. Vocês vão ouvir bastante a voz dele, porque agora é o mais novo integrante da nossa equipe produzindo esses podcasts Estrangeiros e Peregrinos. É o meu privilégio para apresentar Carl Ballard. Estamos conversando aqui junto pela internet e eu vou conversar com ele um pouco hoje para vocês entenderem um pouco mais sobre a vida dele, sobre o que ele pode contribuir a esse trabalho de ensinar a palavra por meio do podcast. Bom dia, Carl. Bom dia, é meu privilégio estar aqui como convidado. Eu estou ansioso para iniciar o trabalho junto com vocês. Eu amo a palavra do Senhor e quero que as outras pessoas amem também. Então, vamos à frente. E bom, obviamente nós temos alguns anos de experiência trabalhando juntos. Você morou aqui no Brasil por um tempo, não está morando atualmente aqui, mas morou vários anos aqui no Brasil e nós trabalhamos juntos bastante durante aquele tempo. Pois é, morei quase 13 anos total. 6 anos uma vez, 7 anos outra. E passei por várias partes do Brasil. Morei muito mais em lugares no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Conheço muito melhor, por geografia pelo menos, o Brasil do que aqui. E eu sinto muito brasileiro, por assim dizer. Casei com brasileira e passei um bom tempo da minha vida no Brasil fazendo a obra do Senhor. E por isso eu continuo ansioso para continuar ensinando em português e falando com o povo amado do Brasil. Até nisso você tem uma vantagem, porque eu vim ao Brasil vários anos depois de casar, então eu sou casado com norte-americana. Você, casando com brasileira, teve a oportunidade de aperfeiçoar o português, tanto do tempo aqui como mesmo depois de voltar para os Estados Unidos. E você também faz viagens para cá com uma certa frequência e dá para continuar usando o idioma, além do trabalho que você faz pela internet, como estamos fazendo agora. Então, bem-vindo ao trabalho e vai ser um privilégio trabalhar juntos novamente. Amém. Eu estou ansioso para isso. Carl, eu Ah, acho importante talvez conversar um pouquinho sobre a sua jornada espiritual. De onde você veio em termos espirituais para chegar onde está agora, com um dedicado servo do Senhor ensinando a palavra. certo. Certamente o meu passado é diferente que muitos que estão servindo o Senhor hoje. Ah, eu Eu cresci num lar que falava de Deus de vez em quando, e não era um lar religioso, mas falava de Deus. Meu pai era um religioso, mas quando eu vim para o mundo, ele já não estava mais seguindo a religião dos pais dele tão firmemente. Mas a minha família falava de Deus de vez em quando. Quando eu era adolescente, me forçaram a ir para uma igreja e eu fui obedecendo aos pais e fui. Acabei me tornando membro daquela igreja, mas não porque eu entendi o que estava fazendo. Eu só tornei membro para agradar os pais mesmo. Uhum. E não durou por muito tempo. Quando eu fui para a faculdade, eu encontrei outras coisas que me fascinaram e acabei desviando completamente até cheguei ao ponto de dizer que Deus não existe. Inicialmente duvidava da existência, depois eu cheguei a afirmar que ele não existe. E comecei a fazer um trabalho para provar isso para mim, para algum amigo, e para uma amiga, de fato. E comecei a fazer isso usando a Bíblia dela, para tentar comprovar que Deus não existe. E foi meu grande erro. foi a minha grande arrogância que levou ao ponto de realmente, pela primeira vez, examinar as Escrituras. E foi convincente para mim o que eu encontrei nas Escrituras. Eu acho especialmente importante esse último ponto que você falou, que é pela própria palavra que você chegou a enxergar a verdade. Obviamente, Deus se apresenta de outras maneiras, principalmente pela criação do universo, mas para chegar a conhecer o próprio Senhor é pela palavra. Em algum momento temos que chegar à palavra.
Eu acho muito bom que você, tentando provar que estava errado, chegou a enxergar a verdade sobre o que Deus tem revelado na sua palavra. Exatamente, e é justamente por isso que eu tenho tanta paixão em ensinar a palavra para outras pessoas, porque as pessoas que não conhecem a palavra, como eu não conheci, até pessoas que acreditam que conhecem a palavra, como eu acreditei que eu conhecia um pouco, quando enfrentam de fato a revelação do Senhor pela palavra dele, quando começam a cogitar o que realmente ele está dizendo, quando começam a perceber a forma em que ele se revela e a forma que foi feita toda a palavra do Senhor, isso deveria mudar o pensamento. Ou você vai rejeitar completamente que vem de Deus, ou você vai mudar a sua vida e vai começar a seguir essa palavra. Já que a palavra trouxe essa mudança tão enorme para mim, eu tenho prazer em compartilhar a palavra com outras pessoas. Eu quero que ouçam a palavra do Senhor. Amém. E acho também interessante, você comentou que veio de uma família mais ou menos religiosa, que você falou do pai, do avô até, e da sua própria experiência, mas que foi quando você mesmo parou para estudar que você enxergou o que tem nessas escrituras. Acredito que seja o Justamente. caso até de muitos dos nossos ouvintes, inicialmente, talvez. Pessoas, talvez, numa igreja, participando, mas muitas vezes sem ter estudado por si a palavra, que é um dos motivos que a gente continua fazendo esse podcast, porque nós queremos incentivar que todo mundo examine as escrituras, não a doutrina de alguma igreja, não alguma opinião minha ou sua, mas o que realmente tem nessas escrituras, de examinar com cuidado e de aceitar as implicações do que a palavra fala para cada um de nós. Amém. Muitas vezes, Dennis, quando eu estou iniciando um estudo com alguém, principalmente alguém que não tem uma religião já, uma coisa já formada, a pessoa que só tem curiosidade sobre a Bíblia, vem pessoas igual eu que são antagonistas às vezes, querem desafiar, e eu falo, olha, eu não posso fazer a sua cabeça, eu não posso fazer você acreditar, mas eu posso apresentar a verdade que foi revelada e você vai saber o que cristãos de fato acreditam e não o que você acha que cristãos acreditam. Isso fez muita diferença para mim, porque eu imaginei uma coisa, ser cristianismo, e quando eu estudei a Bíblia, eu vi as pessoas que eu encontrei que se chamam cristãs nem estão fazendo o que a Bíblia ensina. Eu tinha uma ideia completamente errada sobre o que Deus de fato revelou e o que as pessoas estavam dizendo que Deus revelou. E isso também é algo que eu levo muito a sério. Eu quero que as pessoas entendam a palavra e que vejam a palavra do Senhor e não a minha interpretação dela, por exemplo. Sim, e todos nós, obviamente, somos sujeitos à possibilidade de entender de uma forma errada alguma coisa, mas nosso apelo é de sempre examinar nessas escrituras, sempre conferir nessas escrituras e de procurar entender o que Deus diz, não o que eu digo ou você ou outra pessoa fala. Então, pensando nisso, Carl, deixa-me perguntar agora, você vai participar agora gravando algumas das mensagens do podcast que vamos continuar transmitindo. Você tem alguma direção que você tem pensado que você quer usar essa oportunidade para abordar uma certa parte da palavra ou algum tema? O que você está pensando em fazer? Realmente são muitas coisas. Eu tenho uma paixão pelo Velho Testamento. Eu percebo que muitos cristãos, por saberem que a nossa aliança está em Cristo e no Novo Testamento, passam quase todo o seu tempo lendo o Novo Testamento, as doutrinas de Jesus, mas não entendem a base, os princípios dos quais vieram esses ensinamentos, porque não leem livros, principalmente como Levítico e Números e Deuteronômio, são livros difíceis mesmo para a nossa leitura, mas que são tão ricos. Então, uma paixão minha é ensinar o livro de Levítico. As pessoas falam, sério? Levítico? Mas eu amo o livro de Levítico. Estou ensinando em 2 grupos agora mesmo esse livro, porque é tão rico e ajuda muito a entender muitas das coisas que Jesus ensina. Eu acredito que o livro de Romanos e Hebreus e até Apocalipse se abre muito mais quando entende os princípios descritos no Velho Testamento. Então, sim, eu vou focar bastante no Velho Testamento em nossos estudos aqui.
Realmente, Hebreus é um curso no Antigo Testamento, Pois em um é. sentido. Um, Obviamente, o podcast é apenas uma pequena parte do trabalho que nós fazemos, mas só ligando com isso que você comentou agora, eu estou atualmente ensinando o Pentateuco e, ao mesmo tempo, o Evangelho de João. E eu acho muito interessante ver quantas vezes tem ligações entre as coisas do Pentateuco e a vida de Jesus. E quantas coisas ficam mais ricas no Evangelho por causa desse pano de fundo dos primeiros livros do Antigo Testamento. Eu concordo com você que para compreender e apreciar a mensagem do Novo Testamento, o estudo do Antigo é muito valioso. Nós entendemos que é o Evangelho de Cristo que nos governa hoje, a nova aliança, mas muitas coisas no Novo Testamento não fariam sentido se não tivessem essas informações do que Deus preparou durante milhares de anos antes de mandar Jesus para cá. Também, exatamente. Eu acho interessante. Imagina que a gente estivesse caminhando pela rua e tem alguém que aponta para um homem e fala: aquele homem ali é uma ovelha, é um cordeiro, aquele homem. A gente ia achar estranho. Ele chamou aquele homem de um animal. Mas os judeus entenderam perfeitamente que João estava dizendo sobre Jesus. É o cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Foi um conceito que eles entenderam muito bem porque entenderam pela velha aliança. Sim, E muitos cristãos simplesmente não conseguem entender a profundidade de alguns conceitos que são revelados por Cristo no Novo Testamento, porque não estudam o Velho. com certeza. No mesmo capítulo que você citou, João capítulo 1, Jesus fala de ser levantado e que seria o acesso, como se fosse a escada de acesso ao céu, Uhum. e usa a imagem de Jacó e aquela visão que ele tinha no sonho em Betel, quando estava fugindo de Esaú. Anjos subindo e descendo numa escada. Jesus é esse acesso. E depois ele mesmo diz que ele é o caminho que leva ao Pai, o único caminho. Então, realmente, muita coisa no Novo Testamento ganha força quando entendemos o Antigo Testamento melhor. Amém. Então, sim, eu pretendo focar bastante no Velho Testamento e as aplicações que ele traz para nós no Novo Testamento. E, conforme ele disse, a doutrina é de Cristo, mas o entendimento dessa doutrina é enriquecido mesmo, né, pelo Velho Testamento. Então, é muito bom isso. Muito bom. Em outras mensagens já produzidas, que estamos quase terminando o primeiro ano do podcast, um, Luiz Costa fez bastante trabalho no livro de Provérbios, boas mensagens sobre questões práticas de Provérbios. Tomás Guidali tem focado mais coisas do Novo Testamento. E eu continuo com uma certa liberdade de comentar sobre qualquer tema de qualquer parte da Bíblia. Eu tenho feito algumas coisas baseadas em João, baseadas no Pentateuco, mas também, às vezes, outros assuntos, outras perguntas que surgem, e você vai ter a mesma liberdade. Se você quiser, de vez em quando, desviar desses livros e comentar sobre alguma outra coisa, pode ser uma surpresa para os ouvintes ouvir alguma coisa diferente cada dia. Mas a ideia é de cada dia ter alguns minutos para refletir sobre algo importante das Escrituras. Para quem talvez não tenha acompanhado desde o início, nosso formato dos podcasts é bem simples. Cada dia, uma mensagem, normalmente de 4, 5, 6 minutos. Uma vez por semana, na sexta-feira, costumamos produzir uma mensagem um pouco maior. Pode ser até uma aula ou pregação que você faz em algum lugar, pode ser uma conversa como esta conversa que estamos fazendo agora, mas algo um pouquinho mais comprido na sexta-feira. Mas nos outros dias, a mensagem de 4 a 6 minutos na média, para frisar geralmente uma coisa, um ponto, uma passagem e ajudar a apreciar um pouco mais aquela verdade para aplicação na vida. Carl, mais alguma coisa que você gostaria de comentar para se introduzir aos ouvintes antes de encerrar para hoje? Só quero começar. Eu estou ansioso para começar com os estudos e estou ansioso para ouvir de vocês também. Se tiver algum comentário, alguma coisa para questionar, até a gente está disposto a responder para vocês sobre isso também. Ok. E os nossos ouvintes têm acesso pelo Spotify, também pelo YouTube, no nosso canal
de estudos da Bíblia no YouTube, tem todos os podcasts que já foram transmitidos. Dá para ouvir tudo que já passou e tudo que vem pela frente, se Deus permitir. Muito obrigado, Carl, por seu tempo. Que Deus abençoe seu trabalho. E para todos que estão ouvindo, que Deus abençoe cada um na sua busca de entendimento e de aplicação da vontade de Deus. Muito obrigado, Dennis. Para você também, para todos os ouvintes também. Deus abençoe. Obrigado. Tchau por enquanto. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.